Bem-vindos a Real Economy. 70% da população europeia vive em cidades com mais de 5 mil habitantes. São 350 milhões de pessoas. Neste episódio, vamos ver como o crescimento sustentável das nossas cidades é fundamental para a saúde económica global. Olhamos para a mega tendência de urbanização e para as estratégias de crescimento de diferentes cidades. Vamos conversar sobre sustentabilidade com Martin Powell, diretor de desenvolvimento urbano da Siemens, e focamos os motores tecnológicos na Polónia. And then we'll look at the technological drivers in Poland. A Europa tem 23 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Tem 345 cidades com uma população de cerca de 100 mil pessoas e, recorde-se, apenas 7% vivem em cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Somando todos estes números, é óbvio que o crescimento económico urbano é importante. Saiba porquê neste curso intensivo. No século passado, a Europa tornou-se predominantemente urbana. 2/3 da população vive dentro do metro, gerando 67% do PIB da Europa. Nas cidades, os consumidores, os trabalhadores e as empresas estão em estreita proximidade. Este conglomerado leva à especialização. As cidades abrigam trabalhadores altamente qualificados, isto porque as empresas estão mais próximas, permitindo que um negócio se especialize, tal como na produção de automóveis, o que leva a que outras empresas de apoio a esta produção também se especializem, como na produção de microchips. O que leva à redução de custos graças à tecnologia trazida por trabalhadores especializados. Para apoiar este fluxo de empresas e de funcionários, uma cidade deve ter infraestruturas fortes e uma boa qualidade de vida. Mas as cidades também são um foco de problemas, como as emissões de CO2 elevadas devido aos transportes e ao alojamento ou altas taxas de desemprego. Mas o crescimento inteligente traduz-se em soluções eficazes e inovadoras para os problemas encontrados nas grandes cidades. As cidades enfrentam tempos económicos difíceis. Para que haja crescimento, devem criar emprego. Mas não qualquer tipo de emprego. Competem com outras cidades para atrair os talentos certos. Para isso, é preciso haver infraestruturas e inovação. Como é que as cidades, os funcionários e os cidadãos se tornam inteligentes? Junta-se a nós Martin Powell, diretor de desenvolvimento urbano da Siemens. Martin, obrigada pelo seu tempo. Vamos começar pela grande questão. Qual a importância das parcerias público-privadas quando se trata do crescimento das cidades? Tendo em conta as taxas de urbanização e as grandes metas que as cidades devem atingir no futuro, observamos que estas parcerias vão tornar-se cada vez mais importantes. É preciso que os beneficiários de alguns destes projetos investam em projetos energéticos a longo prazo. Quando se trata de financiamento, a estratégia é correta? Existem falhas no planeamento? Acredito que os governos falam, mas as cidades agem. As cidades aprenderam muitas lições e compreendem os modelos de financiamento que vão funcionar. Um grande exemplo é o Fundo Jessica, fundos estruturais de dinheiro europeu com enorme sucesso em toda a Europa. Ao contrário da forma tradicional de concessão de fundos, este faz um empréstimo e um financiamento de capital. Estes fundos são o caminho ideal para equilibrar o ritmo da tecnologia nas cidades e para a mudança que estamos à procura. Este ritmo de desenvolvimento que precisamos é sustentável? As pessoas encontram emprego em cidades como Londres e noutras grandes cidades. É muito importante que salvaguardem o emprego e que encontrem o tipo de indústrias que vão manter as cidades atraentes, ao mesmo tempo que protegem a qualidade de vida. As cidades estão a estabelecer metas muito difíceis relativamente às alterações climáticas. Assistem a um crescimento sem precedentes em termos de urbanização. Diria que as grandes cidades estão a ser bem-sucedidas neste aspecto, mas as cidades médias vão precisar de ajuda. Vamos conversar novamente com o Martin daqui a pouco, mas lembre-se que em 2025, 10% da população mundial vai viver em apenas 37 cidades. As grandes metrópoles têm de continuar a inovar, independentemente de qualquer crise económica. Mas a Europa está repleta de cidades de média escala, onde todos nós vivemos. Giovanni Maggi conversou com autarcas europeus para comparar as estratégias de crescimento das grandes cidades e das médias cidades.
Por exemplo, Graz, segunda maior cidade da Áustria, passa por um fenómeno de repovoamento nos últimos anos e viu a sua imagem internacional reforçada com um grande investimento na cultura. Mas muitas cidades europeias, como Lisboa, lutam contra as consequências da crise. As grandes cidades e as médias, para acompanhar o crescimento, concentram-se essencialmente nestas áreas: nos transportes e infraestruturas, na inovação, nas incubadoras, no apoio a startups, na energia, na gestão da água e dos resíduos. Tudo numa lógica de sustentabilidade ambiental. Eu diria que o pior problema que esta crise nos está a deixar é o desemprego e, sobretudo, a saída de jovens qualificados para o centro e norte da Europa, porque a perda dessa juventude qualificada é aquilo que estruturalmente mais vai afetar no futuro a nossa capacidade de recuperação e desenvolvimento sustentável. É evidente que temos de recomeçar a economia. É isso que estamos a fazer, investindo em projetos urbanos de regeneração, em novos transportes mais sustentáveis e em novas atividades, como na criação de lugares onde os jovens possam desenvolver os seus projetos. As cidades unem-se para fazer ouvir a sua voz e para exigir não apenas financiamento e recursos, mas também uma parte ativa nas tomadas de decisão. É por isso que os autarcas sentem a necessidade de uma agenda urbana, uma política específica para as cidades, que está a ser discutida no âmbito da União Europeia. Due to this, if you like, bottom-up pressure. Devido a esta pressão das autoridades, vamos conseguir gastar uma maior parte do dinheiro dos fundos estruturais para as cidades. No período anterior, 2007 a 2013, era 40% do nosso orçamento. Nesta nova fase, será cerca de 60% gasto em estruturas urbanas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Martin Powell ainda está connosco, é diretor de desenvolvimento urbano na Siemens, o gigante de engenharia eletrónica. Martin, as grandes cidades e as cidades de médio porte têm estratégias muito diferentes, especialmente aqui na Europa. Isso representa um problema? Acho que as grandes cidades enfrentam neste momento enormes desafios. Assistem ao aumento dos congestionamentos e da poluição em toda a cidade e têm de enfrentar estes problemas já. Nas cidades de média dimensão, o problema ainda está para chegar, mas têm de lutar muito para conseguir que as empresas invistam e para garantir que as suas cidades continuam habitáveis no futuro. Qual a necessidade de inovação nas cidades neste ambiente económico atual, quer tenham 5 mil ou 5 milhões de habitantes? Vemos ciclos de inovação tecnológica, desde os caminhos de ferro até aos motores dos automóveis. A Smart City, a cidade inteligente, é o próximo ciclo, onde vai haver muito investimento em infraestruturas. É preciso investir em transportes e em infraestruturas energéticas hoje, mas esses projetos demoram 20, 30 anos a mostrar resultados. Através de melhores dados, melhores infraestruturas de comunicação, conseguimos lidar com alguns dos problemas a curto prazo, ganhando tempo valioso para investimentos a longo prazo. Onde é que o setor privado se encaixa em tudo isto? O fundamental é entender realmente o que é que a tecnologia vai oferecer. Se não existir uma empresa tecnológica no centro da discussão, vai ser muito difícil perceber como investir, a importância desse investimento e como isso vai beneficiar não só esta geração, mas também as futuras. Garantir boas infraestruturas assegura que os cidadãos tenham uma cidade economicamente viável. Desta forma, o dinheiro torna-se fundamental. 50% do Fundo de Desenvolvimento Regional da Europa, que é cerca de 96 mil milhões de euros, são destinados às cidades até 2020 para projetos como este em Gdynia, na Polónia. Como Giovanni Maggi explica, o foco é orientar as pessoas para os transportes públicos ecológicos e sustentáveis. Gdynia é uma cidade costeira no Mar Báltico, a norte da Polónia. Graças a 2 projetos financiados pela União Europeia, a cidade renovou completamente a rede de transportes urbanos com um grande projeto que engloba toda a região.
jeżeli chodzi o udział w rynku. Em termos de quotas de mercado, com base no número de passageiros que utilizam os nossos transportes, podemos dizer que é quase 1/3 de todos os passageiros. Można powiedzieć w granicach 1/3 wszystkich podróżujących podróżuje trolejbusami, natomiast my operujemy głównie Os elétricos andam principalmente no centro da cidade de Gdynia, portanto este tipo de transporte é muito procurado. Ruch trolejbusowy jest jak gdyby bardzo przez to również popularny, że Estes elétricos mudaram a imagem dos transportes públicos em Gdynia, que agora são considerados como uma forma de locomoção mais moderna e amiga do ambiente. Estamos a tentar construir todo um sistema para facilitar a ligação das pessoas aos locais de trabalho, aos escritórios, às fábricas, para que possam usar os transportes públicos, como os elétricos, os autocarros e também as bicicletas. O impacto favorável no ambiente do novo sistema de transportes é medido pela redução no consumo de eletricidade. On pozwala oszczędzać dużo energii. Faz-nos poupar muita energia. Ensina-nos a geri-la de forma mais económica. Através de soluções técnicas, é possível usar menos energia e também devolver um pouco dessa energia à rede. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym. A redução do tempo dos transportes, o aumento do conforto dos passageiros e o reduzido impacto ambiental contribuem para melhorar a qualidade de vida nesta cidade. A polarização social, a pobreza, o desemprego são estes os desafios que enfrentamos com o crescimento das nossas cidades. Mas também pode estar na altura das nossas cidades se tornarem centros de inovação para o crescimento económico que precisamos. Até à próxima em Real Economy.